tinha 16 anos quando um homem sentou do lado dele numa praça no sertão nordestino e perguntou o que ele estava disposto a fazer para ter o mundo. Ele disse que faria qualquer coisa. O que ele não sabia era que não era uma figura de linguagem, era um contrato. E durante 10 anos ele fez coisas abomináveis. Sejam todos bem-vindos ao Parada Sobrenatural e hoje trazendo mais 2 relatos sinistros para vocês. Um é sobre pacto e o outro é sobre paralisia do sono. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta temos relatos aqui no canal, então se você gosta de relatos sobrenaturais, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e sem mais delongas, bora pro vídeo. Meu nome é Leandro e eu vim de um lugar onde a miséria não é só falta de dinheiro, é falta de tudo. Nasci no interior de Pernambuco, no sertão mesmo, daquele sertão que a maioria das pessoas só vê em documentário ou na música de Luiz Gonzaga. Casa de barro misturado com madeira, sem energia elétrica, sem saneamento, sem nada. Água era difícil, a gente sabia o valor de cada gota, porque cada gota tinha custo. Minha família era meu pai, minha mãe e mais 7 irmãos. Eu era o quinto no meio de tudo aquilo. E olha que eu tô contando isso, não é pedindo pena não. Eu tô contando porque é impossível entender o que eu fiz sem entender de onde eu vim. Meu pai era um homem duro, daqueles que a vida esmagou tanto que ele virou pedra por dentro. Ele não era mau de nascença, eu acredito nisso, mas era bruto, violento quando bebia, e ele bebia muito. Minha mãe chorava muito, mas ficava calada. Os meus irmãos aceitavam tudo aquilo como se fosse natural, como se aquela fosse a única vida possível. E talvez fosse, para eles. Mas para mim, desde pequeno, eu olhava para as coisas ao redor e sentia um negócio aqui no peito. Uma coisa que eu não conseguia nomear na época, mas que hoje eu sei o que era. Era recusa. Eu me recusava a acreditar que aquilo era tudo. Quando a gente ia para a cidade, eu ficava parado, de boca aberta, olhando para as casas, para o asfalto, para os carros. Ficava olhando aquela televisão do bar onde meu pai sentava para beber e via imagens de lugares que eu nem sabia que existiam. Praias enormes, cidades com prédios que tocavam o céu, pessoas sorrindo com roupas bonitas, e eu me perguntava, com toda a sinceridade de um menino do sertão, por que eles têm tanto e a gente não tem nada? Não era inveja, era uma pergunta genuína sobre a injustiça do mundo, e essa pergunta me consumia. Eu tinha 16 anos quando tudo aconteceu. A gente tinha ido para a cidade entregar uma remessa, eu, meu irmão mais velho e meu pai. Só que meu pai, como era de costume, entrou no bar e não saiu mais. Ficou lá bebendo até cair, literalmente. O dono do bar, entre aspas, seu Zé, era um homem bom. Disse que a gente podia dormir lá, que de manhã a gente ia com calma. Meu irmão não queria, mas eu insisti. Seu Zé insistiu também, e aí ficamos. Meu irmão caiu no sono rápido, meu pai já estava desmaiado numa cadeira, mas eu não consegui dormir. Eu tinha acabado de tomar meu primeiro banho de chuveiro na vida. Naquele banheiro nojento do bar, com chuveiro enferrujado e água fria. Mas era um chuveiro, e até hoje juro que foi o melhor banho da minha vida. Parecia que eu tinha lavado mais do que sujeira no corpo. Parecia que eu tinha lavado a alma. E com aquela cabeça acelerada, com aquele coração cheio de sonhos, eu não consegui ficar quieto. Saí andando pela cidade, era de madrugada, tudo deserto, só o som dos grilos e o latido de um cachorro. Eu fui caminhando em direção, olhando para as casas, inventando histórias sobre quem morava nelas, imaginando como seria acordar no lugar daquele todos os dias. Até que eu cheguei numa praça pequena, tinha um balanço simples de madeira. Eu sentei e fui me balançando sozinho, olhando para o céu, cheio de estrelas. Devia ser meia-noite, talvez mais tarde. O tempo na roça tem um jeito diferente de passar. Foi quando aí eu vi um homem vindo em minha direção, caminhando bem devagar, sem pressa, bem vestido, o que era estranho para aquela hora e aquele lugar. Não era velho, não era jovem, era difícil de definir a idade dele. Ele chegou, olhou para mim e sentou no balanço do meu lado. E começou a conversar.
Perguntou o que eu fazia ali tão tarde, eu contei. Perguntou onde eu morava, eu contei. Perguntou sobre a minha vida, eu contei. Estranhamente, parecia natural responder tudo aquilo. Era como se ele já soubesse as respostas e estivesse só me deixando falar. Aí eu perguntei de onde ele era. Ele deu um sorriso e disse que era de muito longe, que tinha viajado o mundo inteiro, que só estava de passagem. Aí ele começou a me descrever os lugares onde ele tinha estado. Ele falava com detalhes que parecia que eu estava lá. O Palácio da França, as ruas de Londres, o cheiro do mar de não sei qual país, as comidas, as músicas, as pessoas. Ele descrevia tudo aquilo com a precisão cirúrgica, como quem não só foi, mas viveu cada lugar por dentro. Eu ouvia tudo aquilo com os olhos arregalados. Mal conseguia respirar de tanta maravilha. E quando ele terminou, ele me olhou fundo nos olhos e perguntou: "E você, o que faria para ter tudo isso?" Sem pensar, sem hesitar, eu disse: qualquer coisa mesmo." O homem ficou quieto por alguns segundos, me estudando com aquele olhar e disse: "Eu posso te dar tudo isso." Eu ri e achei que tudo era brincadeira, falei com um sorriso nervoso, sem saber como reagir. Mas ele não riu. O rosto dele ficou sério, completamente sério, e disse que não era brincadeira, que podia realmente me dar o mundo, mas o preço era alto. Logicamente eu perguntei qual era o preço, e ele disse: "Sua alma." Eu levantei do balanço em um salto, o coração disparou, as pernas ficaram bambas, e eu me afastei dando alguns passos para trás, já em posição de sair correndo. E perguntei com a voz tremendo quem era ele. E ele me olhou sem piscar, e disse que o nome dele era Lúcifer, e ele tinha uma missão para mim. Eu corri sem olhar para trás, corri até chegar no bar, corri até chegar perto do meu irmão, sacudi ele até ele acordar e contei tudo. Tudo de uma vez só, atropelando as palavras. Meu irmão olhou para mim com aquela cara de que acabou de ser acordado no meio da madrugada por um doido e não acreditou em nada que eu disse. E honestamente, se fosse ao contrário, eu também não acreditaria. Mas antes de eu sair correndo daquela praça, aquele homem tinha dito uma coisa. Disse que se eu mudasse de ideia, ia ter alguém me esperando na rodoviária da cidade, no último ônibus, no dia 1º de novembro. Eu guardei aquilo no fundo da cabeça e tentei esquecer. Tentei esquecer por um mês inteiro, e olhe que eu tentei, mas aquilo não saía da minha cabeça. Ficava na minha mente sem parar de ouvir. Nos momentos quietos, na hora de dormir, nos momentos que eu olhava para minha vida naquela casa de barro no meio do sertão, o mundo que o homem tinha descrito. Os palácios, as ruas, o mar. E aí veio o dia 1º de novembro. Na véspera desse dia, meu pai chegou em casa num estado que eu nunca tinha visto. Sei lá o que tinha acontecido com ele naquele dia, mas ele chegou diferente e descontou tudo em mim. Eu já tinha levado surra do meu pai outras vezes. Já tinha acostumado com aquela violência, de um jeito que nenhuma criança deveria se acostumar. Mas aquela noite foi diferente. Aquela noite ele passou de todos os limites que eu conhecia. Eu fui pro chão, com sangue doendo, de um jeito que parecia que eu ia desmaiar. Minha mãe gritava, mas não chegava perto. Meus irmãos ficavam parados. Ninguém fazia nada. Quando ele foi embora do quarto, eu fiquei ali deitado no chão, olhando para o teto de barro e sangrando. E dentro de mim, alguma coisa quebrou. Não foi raiva, raiva eu já tinha, foi outra coisa. Foi uma decisão fria e absoluta. E eu disse: eu prefiro dar minha alma ao diabo do que passar mais um dia nesse lugar. Eu levantei do chão, decidido. Não peguei nada, não falei com ninguém. Só saí pela porta e comecei a caminhar na direção da cidade. Era longe demais a pé, mas eu tinha tempo. E eu tinha aquela certeza que só aparece quando alguém não tem mais nada a perder. Quando eu cheguei na rodoviária, estava no limite das forças. O rosto ainda doía, a roupa ainda tinha manchas de sangue, e ele estava lá. Não era o mesmo homem da praça, era outro, jovem, uns 25 anos, camisa social, bem arrumado. Mas quando ele me viu, me reconheceu imediatamente, como se ele soubesse exatamente quem eu era.
e olhou para mim, para o meu estado, para o sangue ressecado no meu rosto, e disse com uma calma que me arrepiou: a sua vida está prestes a mudar completamente. Eu entrei no carro, a gente foi para uma cidade maior. Durante o caminho, ele me fez perguntas normais. Conversou como se fosse uma pessoa normal. Eu perguntei se ele era o demônio. Ele riu e disse que era uma pessoa comum que trabalhava para uma tal organização. Ele não entrou em mais detalhes e eu, na época, não precisava de mais detalhes. O que veio depois disso, eu não vou contar, vou me preservar. Só estou contando o contexto para que vocês entendam e eu cumpra meu objetivo aqui contando essa história. Eu viajei o mundo. Com 16 anos, eu, que nunca tinha saído no sertão, comecei a andar por países que eu nem conseguia pronunciar o nome, vi os palácios que o homem da praça tinha me descrito, vivi um luxo que parecia irreal, comi em restaurantes que custavam fortunas, dormi em hotéis que pareciam de filmes. Por quase 3 anos eu só vivi, aprendendo, estudando coisas que não se ensinam em escola nenhuma, ocultismo, rituais, a lógica por trás de certas coisas que a maioria das pessoas prefere não acreditar que existem, e aí começou a minha missão. Vou ser honesto com vocês porque é importante vocês saberem sobre isso também. Por quase 10 anos, eu percorri o Brasil inteiro entrando em igrejas. Chegava como um jovem normal, simpático, educado, participativo, entrava no grupo de jovens, ganhava a confiança das pessoas e aí, aos poucos, eu começava a trabalhar. Inventava fofocas, causava divisão, aliciava pessoas, levava o que a organização chama de contenda, esse mal invisível que corrói uma comunidade por dentro, até ela desmoronar. E eu era bom nisso, muito bom. E a organização me bancava, passagem, hotel, dinheiro, tudo. Eu não precisava pedir nada. 10 anos fazendo isso. Igrejas em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul. Eu entrava, destruía aos poucos, saía antes que alguém percebesse o que tinha acontecido e ia para a próxima. Eu não sentia nada, ou achava que não sentia. A gente aprende a anestesiar a consciência. É um processo lento, mas funciona. Até o dia que ele não funcionou mais. Foi numa cidade do Nordeste. Eu entrei naquela igreja como entrava em todas as outras, com um plano, com um papel a cumprir. Mas alguma coisa era diferente naquele lugar. Eu não conseguia explicar exatamente o que é, a energia, o jeito das pessoas. Acredito que realmente o Espírito Santo estava naquele lugar. Hoje eu sei disso. Porque semana após semana eu ia lá com um objetivo e saía com alguma coisa diferente dentro de mim, incomodado. As palavras que eu ouvia naquela igreja ficavam reverberando na minha cabeça. A forma como as pessoas de lá se tratavam, algo genuíno que eu não conseguia ignorar nem desmontar. E aí chegou o dia. Eu estava na frente da igreja, do lado de fora, mais próximo, e de repente tudo parou. Não foi gradual, foi instantâneo, como se alguém tivesse apertado um botão e o mundo inteiro tivesse sido congelado. Eu olhei para cima e vi uma luz branca, tão intensa, tão absoluta, que deveria me cegar, mas não doeu. Era como se aquela luz não fosse feita para machucar. Era como se ela fosse feita para ver. E dentro daquela luz, eu vi um trono de ouro. E atrás do trono, uma cidade de prata. Uma cidade linda, de uma beleza que nenhuma outra palavra que eu conheço consegue alcançar. O trono não estava vazio. Eu não vi o rosto, não vi a forma completa, mas havia alguém ali. Uma presença que eu senti com toda a minha carne, com cada osso do meu corpo, com cada parte que me constitui como ser humano. Em poucos segundos eu soube tudo. Não precisou de nenhuma palavra, não precisou de nenhuma explicação. Era como se uma vida inteira de entendimento tivesse sido despejada dentro de mim de uma só vez. E o que eu soube com mais clareza do que qualquer outra coisa foi sobre o amor de Deus. Eu passei 10 anos destruindo igrejas, 10 anos servindo ao que eu servia. E mesmo assim, aquele amor era tão grande que não cabia nem na visão que eu tive, que não cabia em nenhuma linguagem que eu conheço. Quando a visão acabou, eu já estava de joelho no chão, chorando,
sem conseguir parar. Eu sabia que não tinha mais volta. Naquela mesma semana, eu peguei o que tinha e desapareci. Não avisei a ninguém da organização, não dei satisfação. Simplesmente saí do mapa, fui para outro país. Eles me acharam várias vezes, mensagens, recados por terceiros, ameaças diretas, a gente vai te encontrar, a gente vai te destruir. E sabe o que é estranho? Eu nunca tive medo. Mesmo sozinho, mesmo fugindo, mesmo sem família, sem base, sem nada, nunca senti aquele medo que eu sentia antes de conhecer Deus de verdade. Porque agora o que eu tinha é certeza. E foi com essa certeza do peito que eu soube que mesmo que eu me fosse amanhã, eu estaria no lucro, porque estaria com Deus. Faz 5 anos que eu estou nesse país onde eu moro. Aqui não tive coragem de constituir família, mas estou entregando nas mãos de Deus. Tudo é por Ele e para Ele. Eu resolvi mandar esse relato porque eu vi o depoimento da moça que fez um pacto e eu queria que ela soubesse que ela não está sozinha. Queria que ela soubesse que tem saída, sempre tem saída. O mal existe de verdade. Isso eu posso confirmar com cada pedaço da minha história. Mas Deus é imensamente maior. Imensamente. Deus abençoe vocês grandemente e um abraço. Gente, eu fiquei abismado com esse relato, mas eu não fiquei surpreso. Porque meu pai tem uma história muito parecida. Não que ele entrou em uma organização nem nada do tipo, mas que foi uma pessoa de uma organização, não sei se é igual, se é a mesma, mas foi uma pessoa dessa lá na igreja do meu pai. E deu uma confusãozinha, até a polícia foi envolvida nessa história aí. Mas eu não vou contar, eu nem me lembro direito como é que foi isso, nem nada. Só sei que realmente aconteceu. Mas se meu pai vier pra cá em março, né, no próximo mês, eu vou pedir para ele contar essa história para vocês. É uma história muito interessante que realmente aconteceu. Para vocês verem que essas coisas realmente existem, né? Existem. Eu já vi até algumas coisas na internet, no YouTube, o pessoal falando sobre isso, né? De gente falando dela mesma que ia fazer esse tipo de trabalho em igrejas aí, por aí afora. E realmente existe esse tipo de coisa, entendeu? Por isso que eu não fiquei surpreso, mas eu fiquei abismado. Já pensou numa praça e alguém chegar e te oferecer um negócio desse? E vamos seguir para o segundo relato. Esse relato agora é sobre paralisia do sono. Vamos lá. Olá, Caio e Marília. Vim contar um dos meus relatos mais perturbadores para vocês. Mas antes, eu preciso contextualizar. Minha família e eu sempre fomos da igreja, desde criança. Mas eu também sempre tive muitas paralisias do sono. Às vezes não via nada, outras vezes via alguns animais, como aranhas, corvos e outros tipos de aves. Ou via também figuras humanoides com semelhanças do gênero feminino ou masculino. Porém, eu sempre achei que as paralisias do sono, nas quais eu só ouvia os barulhos sem ver nenhuma imagem, eram as mais tenebrosas. Agora vamos ao que realmente interessa. Certa vez, assistindo vídeos no YouTube, eu encontrei um corte de podcast na qual o convidado falava sobre viagem astral. E ele contou que, na primeira vez que ele teve a experiência de sair do corpo, ele estava numa paralisia do sono e simplesmente relaxou completamente, permitindo que sua alma saísse e transitasse pelo ambiente tal qual o fantasma. Eu ouvi aquilo, achei incrível, sem saber que a viagem astral não é algo permitido por Deus, e resolvi tentar da forma como ele havia relatado. Esperei o dia em que o meu corpo entrou em uma paralisia do sono e me concentrei em relaxar ao máximo. Eu estava de bruços em uma das extremidades da minha cama de casal, mentalizando o relaxamento absoluto. Foi aí quando eu senti um peso nas minhas costas, como se alguém tivesse se deitado sobre mim. Porém, como isso é algo corriqueiro nas minhas paralisias, ignorei e continuei me concentrando em relaxar. Em determinado momento, o que quer que estivesse deitado sobre mim começou a falar comigo numa língua que eu não entendia absolutamente nada. Mesmo assim, continuei ignorando. Entre tantas conversas por parte daquele peso e minhas tentativas inúteis de relaxar, que me vinha um sonho. Eu estava em uma floresta de chão bem úmido, caminhando por uma estrada coberta de folhas laranjas e marrons, enquanto ouvia aquelas palavras incompreensíveis que me guiavam em direção a uma escada que estava no meio da floresta
que não levava a lugar nenhum. Num lapso de lucidez, me lembrei de ter ouvido que, se você vira uma escada que não tem fim, não suba. Foi aí que o medo tomou conta de mim. Voltei correndo pelo mesmo caminho que eu havia percorrido, sobre as folhas molhadas. Enquanto eu corria, comecei a orar e repreender tudo aquilo. A voz, o peso, o caminho, a escada. Quando voltei para minha cama, o peso que estava sobre mim saiu e o chão do meu lado afundou. Continuei orando, mas a voz começou a falar mais alto. Desisti do relaxamento e voltei a tensionar o corpo na tentativa de sair da paralisia. Não sei dizer o que pesou mais, se foi o esforço físico ou a oração, mas depois de muito suor consegui sair da paralisia do sono e desistir da soneca da tarde. Na semana seguinte, minha mãe decidiu que era melhor eu mudar o layout do meu quarto, trocando a cama de casal por uma de solteiro para aumentar o espaço do meu quarto. Na primeira noite no quarto novo, tive outra paralisia, que imaginei ser apenas mais uma de rotina. Eu não via nada e até determinado momento eu não ouvia nada também. Até que comecei a ouvir um choro de bebê, vindo do lado oposto da minha cama, próximo à porta do quarto. Esse choro se repetiu por algumas noites, até que, um dia, transformou-se em uma gargalhada, também de criança, que igualmente durou por várias noites. Praticamente todos os dias eu tinha paralisia, e a mesma criança aparecia em todas elas. Até que uma das noites ouvi a criança se levantar, dando passos finos de pés descalços, batendo contra o chão, próximo à parede da porta. Nas noites seguintes, ela já estava correndo e brincando no centro do meu quarto. A impressão que eu tinha era de que aquela criança estava crescendo conforme as noites passavam. Eu nunca a via, por conta da posição que eu dormia também, de costas para a porta, e também não respondia suas falas e suas perguntas. Em algumas noites a criança já havia crescido e começou a conversar com aquele peso que havia se instalado nas minhas costas durante a tentativa frustrada de viagem astral. Em todas as noites eu orava e fazia força para sair da paralisia, mas quando saía de uma, entrava em outra. 3, 4 vezes por noite aquilo acontecia comigo. Parecia que ela queria que eu acompanhasse o seu crescimento. Quando essa criança já estava adulta, ela começou a se aproximar cada vez da minha cama e falar na minha língua, discorrendo sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Até aí eu havia suportado tudo sozinha, fazendo orações para expulsar demônios e comentando o ocorrido às vezes com amigos e familiares. Mas foi quando ela começou a se aproximar, ao ponto de sentar no colchão do meu lado, pedir espaço na minha cama e encostar em mim, que as coisas ficaram insuportáveis. Ela passava a ponta dos dedos sobre as minhas costelas e cochichava no meu ouvido, a ponto de eu sentir o bafo quente de cada palavra na minha nuca e nas minhas orelhas. Eu me espremia contra o colchão na tentativa de fugir dos toques e dos arrepios provocados por suas palavras, mas não adiantava muito. Foi quando me apavorei de verdade e tive que pedir ajuda. Eu chamei o meu pastor para avaliar o caso. Ele foi até o meu quarto enquanto eu e minha família estavam jantando e se ajoelhou para orar. Quando voltou à mesa, disse que durante a oração havia sentido a mesma coisa que eu relatava: a pressão próxima ao seu pescoço e a compressão nas costelas. Foi então que minha mãe se lembrou de um episódio com a mãe de um dos seus alunos. Minha mãe sempre conseguiu ver o que acreditamos ser a aura das pessoas. Certo dia na escola, ela teve um pequeno impasse com uma das mães. Ela disse que viu uma aura muito sombria em volta daquela mulher e que a aura olhou de volta para ela, como se soubesse que havia sido vista. Desde então, a mãe do aluno começou a esperar minha mãe passar pela mesma rota habitual de volta para casa. As colegas do trabalho, ao saberem da situação, pediram para ela mudar o caminho e assim ela fez. Mas em uma noite, aquela mesma aura apareceu em forma de sombra. Durante a madrugada, minha mãe teve uma paralisia e a sombra tentou alcançá-la na cama. Ela disse que naquela noite ela não conseguia dormir direito, mas tinha certeza que era a sombra daquela mesma mulher. Então o pastor nos instruiu a entrarmos em jejum e oração, para tomarmos posse do meu quarto e tentar expulsar o demônio. Disse que, antes de dormir,
deveríamos nos reunir no quarto e fazer uma oração em conjunto. E assim fizemos. Durante 15 dias, oramos e consagramos a minha vida e a posse do meu quarto, abrindo mão de qualquer coisa do nosso dia a dia em favor do jejum. Durante esse período, a mulher não apareceu. Nesse tempo, me aproximei ainda mais de Deus e tomei ciência de que tudo o que Ele me dera era meu por direito e que ninguém, além dele, poderia tirar isso de mim. Quando concluímos nosso propósito, não tive mais a visita da mulher, tampouco paralisei por alguns dias, até que em uma noite paralisei novamente. Durante essa paralisia, vi e ouvi um homem vestindo roupas sociais, batendo seus sapatos de couro no chão e proferindo acusações contra o meu Deus com base nas escrituras sagradas. E pela primeira vez eu respondi, com segurança, reforçando aquele argumento dele com um texto bíblico que falava sobre a vinda do Filho do Homem e a força do nome de Jesus. Com isso, o homem desapareceu. Virei para o outro lado da cama e voltei a dormir. Foi aí que a mulher apareceu, com uma voz muito mais monstruosa, aparentemente grudada, como de uma rã na porta do meu guarda-roupa, falando novamente naquela língua que eu não entendia, e pela primeira vez eu conseguia ver uma parte do corpo dela, apenas a mão, com a palma completamente encostada no meu guarda-roupa. Dedos finos, longos, pele fina, rosada e suja. Ela parecia furiosa. Assim como havia feito com o homem, eu ergui minha voz até cobrir a dela e mandei ela embora do meu quarto. Gritamos uma com a outra até que ela passou pela porta e correu em direção à rua. Naquela noite eu agradeci a Deus por estar do meu lado em todo o tempo e reconheci a minha insignificância e ingenuidade diante do mundo espiritual. Pedi para que ele retirasse de mim os olhos espirituais, para que eu não pudesse ver mais nada ou sentir nada e caísse nesse pecado novamente. Reconheci que não estava pronto para ter essa habilidade ou sensibilidade, e desde então não tive mais paralisia do sono. Nem ouvi nada que não fosse real e palpável. Obrigado pela oportunidade de contar o meu relato. Amei o canal de vocês. Um cheiro. Gente, eu já tive muita paralisia do sono. Eu já falei em um outro vídeo, no primeiro vídeo do canal, eu falei que eu tinha muita paralisia do sono e é horrível. Só quem tem paralisia do sono sabe como é terrível. Tudo parece muito real, entendeu? E pode até ser real, né? Eu acredito que paralisia do sono é algo espiritual, não é só a questão do desligamento do cérebro, o corpo acordar antes do cérebro. Não é só isso, tem algo muito espiritual nisso aí também. E esse relato, ele foi de uma amiga minha. Eu não vou falar o nome dela, né? Ela não botou aqui o nome, nem falou nada que não podia falar, então não vou falar o nome dela. Mas esse relato foi de uma amiga minha. E o pastor que tá nesse relato aqui, que ela chama, que chamou lá Natal, é o meu pai. E é interessante, né, como... E eu não sabia esse lado dela, eu soube quando ela enviou esse relato. Pra você ver que tem certas coisas, às vezes a gente não conta pra ninguém, mas existem pessoas que próximas a vocês que vivem coisas parecidas, né? De vocês que enviam esses relatos, que tem uma certa abertura para o mundo espiritual. Às vezes a gente não sabe, mas uma pessoa do seu lado ali, um amigo, um parente, tem essa facilidade, essa sensibilidade para o mundo espiritual. E achei interessante, vou conversar mais vezes com ela. Não encontrei ela pessoalmente, mas eu vou começar a conversar mais com ela. Eu tenho vários casos de paralisia do sono muito sinistros. Qualquer dia desse eu conto aqui para vocês no canal, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, né? 2 relatos aí muito sinistros pra gente passar aqui para vocês. Gostaria de agradecer ao pessoal que, mesmo sendo um canal pequeno, tá enviando os relatos, né? E isso é importante para manter o canal. Já teve vezes que eu tive que correr mesmo para poder fazer o vídeo. Chegou um e-mail, né? Na hora eu disse, não, vou gravar, vou editar no mesmo dia e já postava. Por quê? Porque a gente não tinha relato no canal, entendeu? Então, se você deseja enviar o seu relato, envia pra gente dar a voz à sua história. E eu gostaria de agradecer as pessoas que estão enviando os relatos, confiando na gente, mesmo sendo um canal muito pequeno.
Tem outros canais muito grandes aí que as pessoas poderiam enviar, né, os relatos, mas elas confiaram na gente e isso é muito, muito legal, muito bacana, viu? E é isso, gente, muito obrigado. Ah, e outra coisa, só lembrando, temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. A gente está tentando, a gente coloca à noite, mais ou menos umas 7 da noite. Mas às vezes pode atrasar um pouquinho, mas toda quarta, segunda e sexta vai estar lá o relato, tá bom? A não ser que não tenha relato mesmo, mas aí se não tiver, eu vou tentar buscar um relato na internet aí de alguém contando e eu vou relatar aqui, vou dar os créditos obviamente para a pessoa, falar sobre o canal, mas para o canal não ficar sem relatos, eu posso fazer isso, mas nesse momento agora mesmo a gente não tem nem mais nenhum relato no e-mail. Então se você deseja enviar seu relato, por favor, envie seu relato e também curte, compartilhe o vídeo. A gente está começando agora e isso é de suma importância. Eu estou vendo que muita gente, até eu acho que até pessoas que enviaram o relato, a não ser que seja diferente, não se inscrevem no canal. Gente, se inscrevam no canal, isso é de suma importância para o nosso crescimento, tá bom? E a gente vai continuar aqui, mesmo com poucas pessoas, não importa. O importante é crescer com a comunidade legal, bacana. Números pra gente não importa, o importante realmente é a conexão que a gente vai ter com vocês, tá bom? E é isso, já falei demais aqui. Eu não costumo falar muito, né, como vocês veem aí, mas sentindo o coração falar isso aqui com vocês e agradecer, tá bom? Um beijão e até a próxima.